Olá pessoal, a Fundação Verde Herbert Daniel apresenta a vocês uma introdução à política. Hoje nós vamos falar sobre teoria geral do Estado. A participação de vocês na política é fundamental, pois como a gente vai ver, cada vez mais os partidos políticos, e em particular o Partido Verde, precisa da participação da militância para se renovar e apresentar quadros preparados para os desafios da modernidade. Hoje nós vamos abordar 6 temas. A ideia de política e o Estado, democracia, partidos políticos, eleição e sistemas eleitorais, a separação dos poderes e as funções do Legislativo e o Estado Federal. Como a gente percebe no dia a dia, o poder é um fenômeno que está presente em todas as relações sociais. Segundo Norberto Bobbio, o poder é a capacidade que um sujeito tem de influenciar, condicionar, determinar o comportamento de outro sujeito. A relação entre governantes e governados, na qual se resume a relação política principal, é uma típica relação de poder. No Estado, as relações de poder se manifestam de forma mais intensa porque é necessário criar leis e regras para que os seres humanos vivam em sociedade. Embora o uso da força seja próprio do poder, o grande desafio aí é conseguir exercer o poder com respeito às regras e, ao mesmo tempo, garantir paz e liberdade. O poder apresenta diferentes formas de manifestação que se influenciam umas às outras. Aquele que detém o poder econômico pode determinar se alguém vai ter ou não emprego, assim exerce um poder sobre ele. O líder de uma religião exerce o poder com relação aos seus fiéis. Aquele que possui conhecimento técnico sobre um determinado assunto consegue direcionar o pensamento do outro. Um exemplo claro disso é a relação médico-paciente. O poder político tende ao abuso, assim é necessário controlá-lo. Isso se dá por instituições fortes, pelo direito e pela educação ética. Existem 3 formas de compreender a política. A política pode ser entendida como o governo daquilo que é comum a todos, que é global. Trata da cooperação, da união de esforços para resolver problemas comuns. A Grécia Antiga formulou o primeiro conceito de política, que está relacionado à liberdade. Esse conceito vê a ação política como aquela atividade desenvolvida na esfera pública, que tinha como sentido a liberdade. Não havia hierarquia e pessoas que não eram dominadas nem dominavam tentavam regular os problemas da convivência por meio do diálogo e do convencimento. A política é relacionada aos conceitos de poder e Estado. Aqui a política aproxima-se muito mais da ideia de coerção do que de liberdade. O Estado reivindica para si o uso da força. A missão do político é domesticar o uso da força. Há quem diga que o Estado é algo bastante positivo. Há quem diga, como Santo Agostinho, que o Estado é um mal necessário. Há, como Marx, quem diga que o Estado deveria ser extinto, pois não passa de um comitê gestor dos interesses da classe dominante, ou seja, da burguesia. Mas o fato é que o Estado é uma instituição política fundamental. O Estado moderno surgiu na Europa Ocidental no final da Idade Média com a evolução do modo de produção capitalista em contraposição ao absolutismo. O Estado moderno é caracterizado pela existência de um território, de um povo e de uma finalidade. Segundo o professor Dalmo Dallari, o Estado é a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território. Para alguns autores, o Estado é de fato definido pelo domínio sobre a utilização da violência física. Agora vamos falar sobre democracia. Essas são suas principais características. O poder é exercido pelo povo de forma direta ou por representantes. Todos devem ser tratados de forma igual perante a lei. É o regime do poder visível, ou seja, da transparência, onde os processos são públicos. A origem do poder está no povo, que é quem confere poder aos representantes e aos governantes. Os conflitos devem ser solucionados de maneira pacífica e segundo as leis. Quando não há possibilidade de consenso, as decisões são tomadas por maioria. A democracia é uma construção onde, a cada avanço, novas demandas surgem. O regime democrático é republicano, ou seja, a distinção entre o que é da esfera pública e da esfera privada.
A democracia contemporânea, que é a democracia representativa, se formou a partir de circunstâncias específicas no século XVIII, envolvendo o ideário iluminista e as revoluções liberais, como a francesa, a inglesa e a americana. O combate à monarquia pela classe emergente, a burguesia, foi o motor da mudança. A concepção contemporânea de democracia partiu da ideia de que não haveria como exercer a democracia direta num Estado grande, com populações de milhões de habitantes. Montesquieu dizia que o povo era muito bom para eleger seus representantes, mas não sabia governar diretamente. Ideia que favorecia a classe dominante, a burguesia. Assim, a participação popular na democracia representativa se limita a eleger seus representantes. O controle indireto do representante se dá pela reeleição, quando ocorre o julgamento do mandato. No início, o direito de voto era restrito à elite. Hoje ele é universal. Na democracia semidireta, o povo deve ter o direito de participar diretamente em alguns momentos, sobretudo nas grandes decisões políticas, quando os políticos não são os únicos que devem opinar. Nesses casos, a população pode participar por meio de plebiscito, referendo, iniciativa popular ou recall, que ainda não existe no sistema brasileiro, mas permite que a população, caso insatisfeita com um representante, pode convocar novas eleições para decidir sobre a revogação de um mandato. Na década de 1990, a população brasileira foi convocada por meio de plebiscito e decidiu pelo regime republicano e pelo sistema presidencialista em oposição ao regime monarquista com sistema parlamentarista. Hoje em dia, a tecnologia digital que todos vocês conhecem trouxe uma possibilidade nova de exercício da democracia por meio da internet. Com a utilização de redes sociais, aplicativos e outras novidades tecnológicas, é possível ir além da democracia representativa e criar modalidades similares à democracia direta utilizada na Grécia Antiga. São elementos essenciais aos partidos políticos a existência de um grupo social, um princípio de organização em torno de algo em comum, se organizar em torno de um programa para a conquista do poder. Quando chega ao poder, o objetivo do partido passa a ser permanecer no controle estatal. Pesa a favor da existência dos partidos políticos o fato deles unirem pessoas em torno de ideias, o que faz com que eles mantenham o debate político na sociedade a qualquer tempo, não apenas nos períodos eleitorais. Pesa contra os partidos políticos o fato de eles se colocarem entre os eleitores e os eleitos, impedindo que a sociedade escolha seus representantes. Apesar de serem parte essencial da democracia, muitos partidos não funcionam como organizações democráticas, mas concentram o poder na mão de poucos. Segundo Jacques Chevalier, a sociedade vê com indiferença os partidos políticos e não enxerga mais neles os veículos naturais para a sua representação. Assim, as pessoas passam a procurar outras alternativas. Isso faz com que os partidos se transformem em máquinas profissionalizadas, onde não se vê mais a figura do militante que acredita nas bandeiras do partido. Além disso, falta controle do partido sobre a bancada parlamentar, que nem sempre segue o seu programa. Os dois sistemas eleitorais básicos são o majoritário e o proporcional. De acordo com o sistema majoritário, devem ser eleitos aqueles que obtiverem mais votos, ou a lista de mais votados dentro de uma circunscrição. No sistema proporcional adotado no Brasil, cada partido elege um número de deputados proporcional ao número de votos que obteve. Isso permite a representação das minorias. Os principais problemas do sistema eleitoral brasileiro são: no sistema atual, o eleitor vota na pessoa do candidato, o que gera uma disputa interna dentro do próprio partido para estar à frente e garantir classificação para ser eleito. A alternativa a isso seria o voto em lista, onde o próprio partido apresenta a ordem de preferência e a população vota no partido. A principal crítica às listas é que elas atribuem muito poder aos partidos. O ideal seria reformar o sistema partidário para garantir a democracia partidária interna. As coligações proporcionais geram distorções. Partidos sem afinidade programática entre si se aliam para viabilizar eleições. O fim das coligações proporcionais
faria com que os partidos sem programa, que se prestam à função de partidos de aluguel, deixassem de existir. Existem hoje bancadas corporativas em oposição ao fortalecimento dos partidos políticos. O que une as bancadas corporativas não são o interesse da coletividade, e sim a defesa de interesses corporativos. Então eles se espalham em diversos partidos, mas possuem objetivos comuns. O que permite a existência desse fenômeno é o enfraquecimento dos partidos políticos. O poder econômico tem muita força no processo político. Esse é um debate central na discussão de reforma política brasileira, para que se faça com que o debate eleitoral gire em torno de ideias. Na medida em que um grupo econômico apoia um candidato durante as eleições, ele vai cobrar conta depois. Esse fenômeno é denominado por alguns autores, como André Singer, de financiarização das eleições ou de colonização da política pelo dinheiro. É o poder econômico controlando o processo político. Entre as propostas alternativas para o sistema atual está o financiamento público de campanha, a proibição das doações de empresa e limitação das doações para evitar que grandes fortunas individuais desequilibrem o resultado das eleições. Também é fundamental a fiscalização das doações para evitar o Caixa 2. A separação de poderes se consolidou com a Constituição Americana de 1787. Já naquela época, acreditava-se que ela deveria ser regida pela independência e harmonia entre os poderes. Na atualidade, essa independência não é absoluta. Existem situações em que um poder interfere sobre o outro. A sanção ou veto de um projeto aprovado pelo Legislativo é um exemplo, ou ainda quando o presidente indica um membro do Supremo Tribunal Federal. Com o passar do tempo, a separação entre os poderes perde suas características iniciais. O Estado deixa de ter um viés liberal para ter um viés social intervencionista, passando a prestar uma série de serviços e a intervir na economia. O papel do Poder Executivo cresce e inclui atribuições que antes eram exclusivas do Poder Legislativo. Um exemplo são as medidas provisórias, tomadas pelo Poder Executivo, que têm o mesmo peso das leis ordinárias. O controle passa a ser a atribuição fundamental do Legislativo no dia de hoje. No parlamentarismo, a característica mais marcante é uma distinção entre a função de chefe de Estado e de chefe de governo, que é quem toca as funções do Executivo. O chefe de governo é escolhido pelo parlamento, é conhecido como primeiro-ministro. Outra característica do parlamentarismo é a responsabilização política do chefe de governo. Se o primeiro-ministro perder a maioria parlamentar ou se ele perder a confiança do parlamento, ele pode ser substituído. O parlamento pode ser dissolvido antes da ocorrência de novas eleições. A favor do parlamentarismo, afirma-se que ele permite uma racionalização e uma despersonalização do poder. Críticos dizem tratar-se de um sistema mais instável e frágil que o presidencialismo. O presidencialismo se caracteriza pela unidade das funções de chefe de Estado e de governo. Os ministros são apenas nomeados por ele, mas o comando está nas mãos do presidente da República, que é eleito pela população. Nesse regime, o presidente não é politicamente responsável. Ainda que haja insatisfação da população ou do parlamento, ele continua no poder até o encerramento do mandato para o qual foi eleito. Isso dá ao governante estabilidade e força para implementar as decisões políticas do Estado. Os críticos dizem que com o presidencialismo ocorre uma ditadura por prazo determinado, porque a única forma de interromper o mandato é caso o presidente venha a cometer algum crime ou crime de responsabilidade. Existem dois fenômenos que criam problemas para esse sistema político. Um executivo muito forte domina o parlamento, que não consegue cumprir seu papel. Se o executivo está fragilizado, com minoria no Congresso, há crise de governabilidade. No Brasil, o presidencialismo não obedece o modelo clássico. Aqui funciona o presidencialismo de coalizão. É um presidencialismo que convive com muitos partidos políticos. E nem sempre o presidente da República consegue ter maioria no Congresso Nacional com o seu próprio partido. Para isso, o presidente precisa ficar negociando sempre,
para fazer maioria no Congresso Nacional para suas decisões. Isso gera uma série de crises constantes que o presidente tem que administrar junto com o parlamento. E o parlamento não tem responsabilidade política ou jurídica com o sucesso ou com o insucesso do governo. E essa crise custa muito para os cofres públicos e gera muitos conflitos e muitas crises completas. E esse presidencialismo do Brasil é um presidencialismo fraco, porque é um presidencialismo que não consegue implementar todas as suas políticas. O Estado Federal guarda uma profunda relação com os regimes democráticos. Costuma-se falar que onde há ditadura não há Estado Federal, pois todo o poder está concentrado na União. O Estado Federal permite a limitação do poder e, com a sua divisão, permite-se uma aproximação entre representantes e representados. As críticas ao federalismo residem no fato de que ele provoca dispersão de recursos ao obrigar a manutenção de várias estruturas governamentais. Critica-se ainda o fato do Estado Federal tender ao favorecimento das ocorrências de divergências jurídicas e políticas entre os diferentes entes da federação. Num país com a dimensão do Brasil, o federalismo é o sistema mais adequado, pois aproxima representante e representado e exige descentralização administrativa. Porém, é importante que haja uma revisão do seu funcionamento para diminuir a dependência de estados e municípios com a União. Essa foi nossa aula de Teoria Geral do Estado, uma introdução à política organizada pela Fundação Verde Herbert Daniel.